Bora lá para mais uma questão de física do livro do SAS. Um bloco de madeira tem uma massa de 490 gramas e encontra-se o quê? Em repouso em um plano horizontal. O coeficiente de atrito cinético entre o bloco e o plano é de 0,2. Uma bala de massa de 10 gramas com velocidade horizontal de 400 metros por segundo é atirada contra o bloco, que ao receber o impacto do projeto, incorpora a sua massa deslocando-se. Pede para considerar a gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado e ele quer saber a distância d que o conjunto percorre até parar, ou seja, até que a velocidade final dele seja igual a zero, ok? Bem, então bora pensar aqui como é que a gente vai resolver essa questão. A questão está me perguntando distância. Então a gente vai fazer da seguinte maneira. Primeira coisa, eu vou usar então o sistema da conservação para poder saber qual que é a velocidade durante o impacto, tudo bem? Então vai ser o seguinte, vamos aqui pensar na seguinte equação. Quantidade do movimento inicial, né, antes, é igual à quantidade do movimento depois, final. A situação fala que tem um bloco de madeira, tá aqui o bloco de madeira, vem aqui a munição e está indo em direção a esse bloco de madeira. Quando ele penetrar aqui no bloco de madeira, os dois vão juntos para frente. Mas inicialmente esse cara está o quê? Parado. E esse cara está o quê? Em movimento. Então só vou ter então o desse carinha aqui inicialmente. Então como que isso vai ficar? Qual que é a massa do A, né? Qual que é a massa da bala? A questão falou para mim aqui que vale, cadê? 10 gramas. Então vai ficar 10 vezes a velocidade da bala, que vale 400. Após a bala se alojar dentro da madeira, a gente vai somar então esses dois, vai ficar então 10 gramas mais 490 gramas, vai dar então 500 gramas. Isso vai ser igual à velocidade em que ele vai colidir, tudo bem? Então a quantidade de movimento antes da colisão e depois que os dois vão ficar juntos, a velocidade depois. Posso cortar esse zero com esse zero com esse zero. Então a velocidade vai ficar o quê? Esse 5 está multiplicando, né? Vai passar dividindo aqui, ó. Então 10 sobre 5 fica 2. Multiplicado por esse 4 vai ficar então 8. 8 metros por segundo, pessoal, é a velocidade final. Se vocês lembrarem das equações de física sobre deslocamento, lá do MRU e do MRUV, tem uma equação lá que dá para calcular deslocamento. E tem principalmente uma equação que dá para calcular deslocamento, só que eu não tenho o que aqui? O tempo. Então, se eu não tenho tempo, eu uso uma equação chamada equação de Torricelli, né? Velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes A vezes ΔS, que é essa distância que ele está me perguntando. Então, essa equação aqui, eu vou conseguir saber quanto que vale este cara bem aqui, ó. Ok? Esse cara aí é quem eu quero descobrir. Tá, mas para eu poder chegar nesse cara aí, pessoal, eu preciso saber a informação da aceleração, porque eu não sei quanto vale a aceleração. A questão está falando que esse objeto ele vai percorrer uma distância até parar. Então, se ele vai parar, é devido a essa força de atrito que está atuando sobre os dois corpos. Então, como é que a gente vai calcular essa força de atrito? A força resultante é igual a FAT, a força de atrito. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Força de atrito é igual a força normal multiplicado pelo coeficiente de atrito. Só que isso aqui é um plano horizontal, tudo bem? É um plano horizontal. Então eu sei que a força peso aponta para baixo, a força normal aponta para cima. Como ele não tem movimento na vertical, essas forças elas são iguais. Então, no lugar da força normal,
eu vou substituir pela força-peso. Então vai ficar massa vezes a aceleração é igual a força-peso multiplicado pelo coeficiente. A equação da força-peso é o quê? Lembra aí, no lugar do P, eu substituo por quem? Massa vezes a gravidade multiplicado pelo coeficiente. Bem, dos dois lados eu tenho a massa, então posso cortar a massa com massa. Logo, a aceleração é igual a gravidade, que a questão falou para mim que vale 10, multiplicado pelo coeficiente, que a questão para mim falou que esse coeficiente aqui, o μ, vale 0,2. Então, essa desaceleração sofrida através da força de atrito vai ser igual a 2 metros por segundo ao quadrado. E saberemos que esse valor também vai ser o quê? Um valor negativo, porque é uma força de atrito contrária ao movimento. Qual que é a velocidade final? A final é até parar, então vale 0 ao quadrado. Qual que é a velocidade inicial? É essa aqui que acontece após a colisão. 8 ao quadrado. No lugar desse mais 2 aqui, eu já vou colocar logo aqui um menos, sinal de negativo, porque essa aceleração aqui eu sei que ela é negativa, então já vou considerar aqui no meu cálculo o menos. Então vai ficar 2, que é esse cara aqui, multiplicado por 2, que é a aceleração, que a gente acabou de calcular, multiplicado por ΔS. 0 ao quadrado dá 0, 8 vezes 8 dá 64, e 2 vezes 2 vai dar 4, multiplicado pela distância ΔS. Todo esse termo aqui está do lado direito negativo, posso passar para o outro lado o quê? Positivo. 4 ΔS é igual a 64. Esse zero foi para o espaço, porque somar zero não muda nada. Então, logo ΔS vai ser igual a 64 dividido para 4. E 64 dividido para 4 vai dar exatamente 16 metros. Resposta letra A.